Pessoal, eu quero fazer uma reflexão aqui, sobre algumas coisas que eu tenho visto e pensar um pouquinho no nosso contexto, né, nas nossas cidades do interior. Eu queria eu vou trazer algumas coisas aqui, eu gostaria que vocês pensassem. Por exemplo, eu não sei se vocês têm noção mais ou menos de. Vamos pegar Alegrete, tá? Quantas empresas ativas a nossa cidade tem? Pegando uma plataforma aqui da internet, mais ou menos, eu não vou citar referência, depois, se alguém quiser saber, pode me perguntar. Mais ou menos aqui nessa plataforma que eu estou olhando, a gente tem mais de 6.000 empresas ativas, com até dez funcionários, tá? Se a gente for consultar os dados do IBGE, a gente vai ver que esses dados eles são menores, né? Porque o IBGE demora a atualizar, talvez os últimos dados não estejam ainda 100% atualizados. Então, talvez pelo IBGE a gente tenha um número de empresas ativas menores. Mas vamos se basear nessa plataforma aqui. Quando eu pego essa referência de nós termos até mais de 6.000 empresas ativas na cidade de Alegrete, com até 10 funcionários, isso é um número bem significativo para uma cidade que tem, em média, 72 mil habitantes, tá? Então, o comércio, ele se faz presente na nossa economia, no setor de empregabilidade, no setor da geração de renda, né? Então, se faz importante. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, consultando alguns outros dados aqui, se a gente for parar para pensar, a maior parte dessas empresas com até 10 funcionários, pegando dados do Sebrae, até 10 funcionários, são empresas categorizadas como micro e pequenas empresas, né, até 10 funcionários. Então, normalmente são pequenas empresas, são empresas que o dono é o dono local, são famílias, são empresas do nosso comércio local. Não são grandes empresas que vêm de fora, né? Não são empresas estabelecidas como empresas de rede, né? São empresas, em geral, empresas locais, empresas de base local mesmo, quando a gente pensa nessa estrutura. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Me chama a atenção que, analisando, por exemplo, eu vou pegar um dado, só o processo de seleção dessas empresas. Quando a gente faz uma pesquisa mais apurada na internet, a gente observa que dessas empresas, nós temos hoje uma média de 6 empresas que utilizam plataformas exclusivas de recrutamento e seleção. O que isso significa? Que 6 grandes empresas da nossa cidade usam plataformas exclusivas para fazer recrutamento e seleção, plataformas de RH. Que essas 6 empresas que eu me refiro são empresas grandes, são empresas locais estabelecidas grandes. Nós temos, em média, umas 2 empresas que utilizam uma plataforma da região aqui, que não é uma plataforma muito conhecida, mas é uma plataforma da região, de recrutamento e seleção. Eu estou falando de plataforma de RH, tá? Para a gente entender. E as demais empresas utilizam e-mail e WhatsApp para receber currículos. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Vocês viram que há pouco eu lancei agora a plataforma do Vagas na Cidade, que é para Alegrete, para Uruguaiana, enfim, essa tecnologia ela vai abranger várias cidades. Mas qual é a questão aqui? Quando a gente para pensar numa cidade do interior como Alegrete, percebe que tem assuntos que eles são poucos difundidos ou que eles não chegam, de fato, como deveriam chegar no público. Quando a gente vai pegar o setor do agronegócio, por exemplo, que é super importante para a economia da nossa cidade, para a nossa economia local, a gente percebe que a gente consegue entrar nesse assunto, conversar sobre esse assunto, porque faz parte da nossa cultura, certo? Faz parte da nossa cultura falar sobre isso. Então, porque na tua família, assim como na minha família, sempre teve alguém que vivenciou alguma coisa do agro. Então, é natural nós conversarmos sobre isso. Por todo o contexto histórico que nós vivemos, né? Agora, quando eu quero puxar para você uma questão sobre a importância de você entender sobre tecnologia, parece que isso é meio distante. Quando a gente fala, por exemplo, que nós temos na nossa região, pegando a Alegrete na nossa cidade, nós temos uma universidade de base tecnológica, que no caso vou falar da Unipampa, né? Quando a gente fala de empresas que estão inovando,
que estão levando tecnologia de Alegrete para outros lugares. Parece que não tem a ver muito com a nossa realidade, né? E quando a gente não começa a falar sobre esse assunto, quando isso não se torna natural, não é natural na nossa cultura, porque talvez na tua família não tenha alguém que viva isso, como o agro é uma coisa mais próxima da nossa realidade, falar em inovar no agro, falar em tecnologia preditiva para o agro, tecnologia de predição no agro é uma coisa mais real. Tecnologia para o agronegócio é uma coisa mais real. Parece que, quando eu falo, por exemplo, em inovação e tecnologia para o teu negócio, quando a gente fala em inovar e a gente fala em tecnologia para poder melhorar uma cultura local, parece que isso é meio distante. Então, nós precisamos começar a falar mais sobre esses assuntos. A falar como que nós podemos usar a tecnologia para mudar coisas simples, que não só o WhatsApp, que não só o e-mail. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de praticamente mais de 90% das nossas empresas locais que utilizam e-mail para fazer seleção. E o e-mail não foi criado para isso. Que utilizam, por exemplo, o WhatsApp para fazer seleção. E a gente tem hoje outros recursos. Por exemplo, a gente está com a plataforma do Vagas agora, do Vagas na Cidade, que vai facilitar isso, que é focado na micro e pequena empresa, porque eu conheço essa realidade. Mas quando eu falo, por exemplo, em inovação, quando eu falo em tecnologia, eu falo de trazer isso para perto da nossa realidade, assim como outros assuntos estão na nossa realidade. Assim como o 20 de setembro tá junto conosco, é uma coisa nossa. Assim como nós falarmos, por exemplo, de ir num baile, das camperiadas, falar da nossa cultura. A tecnologia, a inovação, nós temos universidades, nós estamos conseguindo coisas incríveis nesse segmento. Na parte de microeletrônica, da nossa cidade, centros de pesquisa que nós temos aqui. Isso é muito importante e nós, enquanto população do interior, temos que saber disso e usufruir disso. Então, assim, eu trago isso com uma preocupação, porque se nós sempre vamos falar e vamos sempre colocar como pauta o mesmo assunto, que é super importante, nós falarmos do agro, nós falarmos de tudo que a gente já tem de bom, que a gente vê que vai enaltecer, que vai só melhorar, não sobra espaço para nós nos apropriarmos de algo também importante que vai fazer com que o nosso comércio cresça, com que novas ideias floresçam na nossa cidade que possam somar também para outros segmentos. Então, eu faço essa ressalva porque eu vejo que é muito importante nós começarmos a falar sobre isso. E eu vou começar a falar mais sobre isso, porque eu acredito que nós precisamos trabalhar muito mais a cultura de diversos segmentos, principalmente da tecnologia, da inovação, como algo próximo da nossa realidade, como algo do nosso dia a dia, algo realmente para facilitar, algo que a gente use como uma ferramenta de melhoria, e não como uma coisa distante, como algo, meu Deus, isso é para gente muito inteligente. E a gente tem que se apropriar da mesma forma que a gente se apropria da nossa cultura da nossa cultura do agro, da nossa cultura do gaúcho, de todas essas coisas maravilhosas que nós temos enquanto gaúchos, né? E enquanto cidadãos, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa vontade de entender sobre esses assuntos. E eu, acompanhando também falas, agora que a gente começa com essa questão política, né, do pessoal começa a se envolver muito sobre isso, é importante a gente ouvir sobre isso, né? A gente ouvir essas iniciativas, a gente ver o que está acontecendo na nossa cidade, porque são coisas que vêm para somar. Né? Então, nós temos universidade, nós temos pessoas que vão para fora do país e trazem coisas maravilhosas para cá. E toda vez que a gente fala sobre isso, que a gente tem isso enraizado aqui na nossa região, eu estou falando agora especificamente de Alegrete, mas isso serve para qualquer região, a gente se apropria disso, isso é bom para os nossos jovens, isso é bom para a nossa cultura empreendedora, porque nós começamos a pensar fora da caixa, nós começamos a pensar coisas diferentes que somam para o nosso negócio, que somam para tudo. Então, eu quero muito que a gente abra a cabeça e se aproprie desses outros conhecimentos, que são nossos, que estão aí na nossa cidade, assim como a gente se apropria desses conhecimentos tão importantes, que é o agronegócio, que é
tudo isso que movimenta a nossa economia. Então, foi só uma reflexão super longa, mas que eu acredito que você faz super necessário. Um grande beijo. Tchau, tchau.